Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa segunda temporada do IR Talks, o primeiro talk show de relações com investidores do mercado. Eu, Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ, tenho a honra de receber ninguém menos que Danilo Cabreira, Head de RI da Minerva Foods, empresa líder em exportação de carne bovina na América do Sul, levando seus produtos para mais de 100 países. Danilo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado você pelo convite, Cássio. Obrigado, MZ, pela oportunidade. Bom, eu sou Danilo Cabreira, Head de RI da Minerva Foods, como o Cássio falou, a principal exportadora, a maior exportadora de carne bovina do continente. Obrigado pela oportunidade. Como de praxe, vamos começar conhecendo um pouquinho mais você, Danilo. Quem é o Danilo na pessoa física? Bom, eu sou um pai de viagem inicial, né? Tenho um filho de 2 anos e alguns meses, o que tem sido uma aventura e um desafio dentro, né, do trabalho do RI. Estar próximo dele é muito importante no meu papel de pai, mas o trabalho do RI exige aí um pouco esse dinamismo de estar viajando, agora que as coisas voltaram ao normal no mundo. Então, conto com o apoio da minha esposa, da família, para a gente passa aí por esse aprendizado. Eu sou graduado em Economia, sou mestre em Economia pela FEA USP, em Ribeirão Preto. Eu sou MBA pela University of Liverpool. Eu sempre procurei ancorar a minha pauta acadêmica e, consequentemente, a minha atividade corporativa em finanças. Foi algo que eu sempre gostei bastante. Então, fiz pesquisa acadêmica, estágios ao longo da faculdade, sempre com esse foco. E o RI apareceu na minha vida por acaso, né? Voltando lá atrás, quando eu comecei com o RI, 2007, 2008, o RI era uma atividade ainda muito incipiente, né? Com pouca exposição junto ao mercado, poucas oportunidades junto ao mercado, e surgiu uma oportunidade para atuar com o RI, que, até sendo bem transparente, eu não tinha muito conhecimento do que era o RI. E quando eu recebi essa oportunidade, eu fui pesquisar, fui entender melhor, e aí dentro dessa conexão de finanças, mercado de capitais, que o RI permite, eu falei, bom, esse eu acho que é uma boa entrada, é uma bom início, né, bom começo de carreira em busca desse objetivo. E eu me encontrei totalmente no RI. Acho que o RI, ele oferece uma dinâmica que acaba sendo muito conectada com a minha pessoa, né? Ele oferece essa capacidade de você criar amplitude, né? Fazer as conexões macro, setorial, companhia, ter esse contato com uma série de stakeholders, cada um com a sua cabeça, cada um com a sua percepção de mercado, percepção de companhia, com a sua estratégia, com seus objetivos. O RI, ele exige, acho que, uma boa dose de curiosidade, de conseguir integrar todas essas variáveis, e isso, como eu falei, está muito conectado com a minha vida pessoal. Eu sou uma pessoa bastante curiosa, que gosta de estar sempre me informando, sempre lendo sobre coisas diferentes, sempre tentando ter essa visão aí um pouco mais macro. E o RI ajuda nesse processo. Pegando um pouco esse gancho que você comentou sobre essas habilidades do RI, uma delas é muita comunicação, né? De conversar com esses diversos públicos, né? E dentro da Minerva, como que você vê todo esse dinamismo da comunicação? Não, acho que tem sido algo bastante importante, né, que tem avançado e se desenvolvido bem no mercado de capitais atualmente. E eu, dentro da Minerva, e acho que todas as companhias deveriam ter uma iniciativa desse tipo, você tem que se aproveitar desse momento e acabar explorando, né, todas essas iniciativas. Então, por exemplo, quando a gente olha para trás, lá quando eu comecei, o RI, ele tinha um papel de comunicação muito concentrado em alguns stakeholders específicos, analistas, agência de rating, alguns investidores, etc. Isso foi ganhando amplitude, né? Os stakeholders foram aumentando, a comunicação do RI, ela foi ganhando pluralidade, e aí você tem meios e modelos de comunicação que têm que ser aderentes para cada um desses stakeholders, desses interlocutores. Então a gente tem feito muito isso dentro da Minerva, trabalhando com uma série de iniciativas
inovadoras. Então a gente tem comunicação efetiva do RI, LinkedIn, Instagram, na forma de vídeo, na forma de áudio. A gente tem algumas iniciativas de comunicação que são mais corporativas, né, dentro da companhia, como um podcast, e que o RI também acaba atuando em alguns momentos. Então a gente tem se aproveitado muito disso, né, de que os stakeholders aí do mercado aqui no Brasil têm se sofisticado, acho que um processo que acompanha o que aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos, e a gente tem atuado muito para desenvolver esses novos modelos de comunicação. Então eu tenho vídeo de resultados, eu tenho aqueles vídeos curtinhos de Instagram, tentando ser um pouco mais pontual em momentos sensíveis, a comunicação também ser um pouco mais sofisticada, um pouco mais pragmática, a depender do público. Todo o time participa, né? Eu acho que até pela função sou talvez o mais frequente interlocutor da companhia perante o mercado, mas todo o time acaba participando desse processo. Então a gente tem muito se movimentou muito nessa oportunidade, né? Esse dinamismo que esse novo modelo de comunicação acabou criando, e a gente tem aproveitado muito isso. O Twitter é uma ferramenta que a gente usa bastante, e sempre com cunho informativo e educacional, sempre tentando ampliar a capilaridade da informação e trazer um pouco mais de educação, de informação sobre a companhia, sobre o setor, conseguir passar esse aprendizado aí para os interlocutores. Danilo, você tocou em vários temas que eu abordaria com você aqui ao longo da nossa entrevista. Deixa eu tentar separar em alguns deles e tentar amarrar alguns dos pontos. Você comentou sobre muito rede social, né? A Twitter, LinkedIn e tudo mais. Como que vocês organizam para conseguir fazer todas essas divulgações? É o RI que comanda, é comunicação, e comunicação faz, depois o RI. Como que vocês fazem? É um trabalho integrado, acho que o primordial para tudo é o planejamento, né? Desde o começo, quando a gente começou a avançar com essas iniciativas, uma preocupação era muito clara, que era a gente avançar com iniciativas que tivesse esse cunho informativo, educacional, não colocasse a companhia numa posição de fragilidade ante o regulador, por exemplo. A gente sabe que as mídias sociais às vezes tem um pouco esse aspecto. Então a gente sempre se pautou por, ok, vamos construir um planejamento de conteúdo, né? Todo mês, então, a gente tem um planejamento macro pensando no ano, né? Porque você cria uma narrativa para permear ao longo do ano, e mensalmente a gente tem um planejamento desse conteúdo. Quais são, de maneira bem pragmática, imaginando um Twitter ou um LinkedIn, qual é o fluxo de mensagens que eu vou ter? Quais são as pautas, né? As pautas aí já são redigidas tanto pelo nosso time de comunicação, que apoia muito nesse trabalho, com a assessoria de imprensa que a gente tem, e o RI acaba sendo o filtro, porque no fim do dia ele é o dono daquela mensagem. Então, acho que o planejamento é essencial, porque a mídia social é uma área onde você tem muita exposição, né? Eu costumo falar, você vira vidraça total, porque a exposição é brutal. E o nosso trabalho, a informação é muito sensível, e a maneira como isso chega, né, para os interlocutores, ela traz muita sensibilidade. Então, ter esse cuidado de planejar, de se organizar, né, para que evite erros, evite colocações assim, em um momento que não faça sentido, que acabe impactando, repercutindo no mercado. A nossa ideia com essa comunicação em redes sociais não é criar repercussão no mercado. Essa ideia é ganhar capilaridade, né, naquela famosa briga pela alocação de tempo de quem toma a decisão. Eu tenho tomadores de decisões agora muito mais plurais, né? Eu olho para o investidor pessoa física, eu olho para perfis de investidores menos sofisticados, que esse tipo de abordagem acaba sendo muito mais fluida para ele. E você chega a ter publicação todo dia nas redes sociais? É um pouco menos? Todo dia eu diria que não, mas com certeza semanalmente a gente tem essa interação nas redes sociais. E outra pergunta, é uma rede única da empresa ou vocês têm redes separadas? O institucional do RI, como que vocês fazem? Em alguns casos existem redes separadas. O Twitter, por exemplo, é o Twitter do RI da Minerva. Inclusive é o nosso ticker, né? Então é o Twitter do RI da Minerva.
Legal. E você acha que funciona dessa Funciona forma? bem dentro dessa abordagem. Como eu falei, rede social às vezes é meio terra de ninguém, e a gente tem que tomar muito cuidado nessa abordagem. A nossa proposta é essencialmente educacional e informativa, sem entrar em conflito, sem entrar em discussão, sem entrar em nada. Legal. E você comentou de algumas mudanças, né? Ao longo da sua trajetória aí de RI e tudo mais. E com essa sua sólida experiência, são mais de 10 anos atuando com excelência na área. E você passou por várias áreas, por várias transformações. E como que você acredita que está o mercado hoje nessa percepção de RI, olhando essa evolução? Uhum. Eu acho que tá bem conectado com aquilo que eu falei, que os stakeholders se tornaram muito mais plurais, né? Então, o RI, que no começo, assim que eu comecei, há 10 anos atrás, ele tinha um papel muito concentrado em interlocutores de finanças, do mercado financeiro, essencialmente, bancos, fundos, regulador, agência de rating. Você, num processo natural do mercado se sofisticar, você tem aí ganho mais outros níveis de interlocutores, investidores pessoas físicas. Você tem agora toda essa discussão em relação a ESG, que o RI acaba sendo, né, um porta-voz relevante da companhia nesse contexto. Você tem avançado cada vez mais discussões em responsabilidade corporativa, compliance, etc. Então, acho que a mudança que a gente, pelo menos olhando aqui até pelo microcosmo de Brasil, que tem acontecido é isso. O mercado se sofisticando, dessa maneira exigindo também um pouco mais de abrangência do RI. Né? Não é só olhar para o setor, olhar para a estratégia da companhia, olhar para os números da companhia. Como tudo isso se conecta com essas pautas externas. Né? Como que a pauta de sustentabilidade que o mercado demanda, as pessoas demandam, se conectam com a estratégia da companhia. Né? Como passar essa mensagem, quais são os interlocutores corretos para você estar conseguindo fazer essa mensagem avançar de maneira um pouco melhor. Então, eu acho que teve muita essa sofisticação no RI, né? Essa evolução grande, essa sofisticação, ampliando o leque de assuntos, ampliando o leque aí de iniciativas com esses vários interlocutores. Falando em sofisticação, em 2022, a Minerva liderou e foi nomeada como Most Honored Company na categoria Small Caps pela Institutional Investor. Assim como você, a sua equipe também ocupou as primeiras posições em outras categorias. A que você atribui esse sucesso e esses resultados super positivos seu e do seu time ao longo desses últimos tempos? Eu acho que um passo inicial de tudo isso é a companhia, né? Tem sido consistente na sua estratégia, tem sido consistente na sua execução e tem sido muito consistente na comunicação disso ante o mercado. E aí entra o trabalho do RI. Né? O trabalho do RI ele é, ao mesmo tempo, um pouco solitário, porque é um processo de comunicação, mas ele também tem que ser muito integrado com o restante do time. Como eu falei, a gente tem agora cada vez mais uma série de interlocutores e todo o time acaba atuando nesse processo. Então, dentro daquela busca, né, por ser mais efetivo em capturar o tempo de quem toma decisão, do gestor, dos bancos, de quem faz a avaliação, né, da estratégia da companhia, se existe uma oportunidade ou se não existe uma oportunidade, ampliar, né, esses canais, esses meios de comunicação acabam sendo bastante efetivos e geram, né, resultados reflexos como esse que eu falei. Acho que o reconhecimento ele primeiro deriva da consistência, né, da operação da companhia, da entrega da companhia, porque esse é o primeiro chamariz. Esse é o primeiro driver que todas as pessoas vão avaliar, ok, olha, existe uma companhia que está com uma estratégia adequada, que está passando por um momento positivo, que faz sentido, né, a gente começar a olhar, começar a avaliar. E aí vem o segundo passo. Dentro de um cenário onde você tem uma série de oportunidades e o tempo é escasso, você tem que procurar aí passar na frente, procurar furar a fila, né, no contexto de facilitar esse acesso, facilitar essa comunicação, facilitar esse processo e engajar, né, o investidor, o analista, etc. Então, acho que são duas coisas muito bem conectadas. A evolução da companhia, a consistência
que a companhia tem alcançado aí os seus resultados, tem entregue os seus resultados, e o processo do RI sabendo explorar muito bem isso, sabendo tirar vantagem desse momento para capturar a atenção. Você comentou de 2 pontos que eu queria abordar. Um é a questão de time. Hoje, qual que está o tamanho do seu time, Danilo? Hoje, nós temos um time aí incluso, né, a minha pessoa, de 4 pessoas, né? Então, tenho aí uma pessoa na função de coordenadora e outros 2 analistas abaixo, né, dando suporte a todo esse processo. Dentro do RI, por óbvio, eu acabo sendo o interlocutor mais frequente, eventualmente o mais procurado ante o mercado, mas a companhia sempre foi muito aberta, o CFO participa de maneira bastante ativa sempre que a agenda dele permite, o CEO, outros executivos da companhia, né? A gente tem sido muito também efetivo com a comunicação dos executivos de sustentabilidade, né? A Minerva ela tem uma exposição, até pela natureza do seu negócio, muito grande a essa pauta, e a gente veio num processo aí até antes da sustentabilidade se tornar esse hype, né, que acho que está acontecendo num prazo mais curto, mas a gente já tem um track record muito grande em relação a isso. Então, o time, basicamente 4 pessoas, onde todo mundo tem a oportunidade, né, de estar atuando nos diversos momentos. Foi assim que eu ganhei consistência na minha carreira, né? Desde o começo, tendo essa oportunidade de ter essa exposição overall aí dentro do RI, atuar com a parte burocrática, né, de acompanhamento de mercado, de produzir materiais, de acompanhamento de regulador, ter exposição ao investidor, né, ser uma parte relevante, integrante nessa comunicação com o investidor. Lógico, tudo dado ao seu tempo, a sua capacidade de realmente estar endereçando esses pontos, mas é algo que a gente faz muito lá dentro. Não tem essa de que o mais júnior do time, ou o analista XYZ, não pode estar recebendo investidor, não pode estar falando com o investidor. A gente sempre procura levar aí todo o time dentro do possível, para estar tendo essa exposição, para estar participando aí dos momentos acho que os momentos, acho que todo mundo espera dentro do RI, né? Aquele momento de sentar, de falar com o investidor, de passar a estratégia, de fazer efetivamente esse front office aí de comunicação. Danilo, e falando de time e resultados, ali no final de março a gente teve ali o finalzinho das divulgações e agora abril e maio teremos as próximas divulgações. Como que é esse processo de trabalho na Minerva na preparação da divulgação de resultados? A gente tem um processo, né, um planejamento bastante abrangente para a divulgação. Então, basicamente ali quase que um mês e meio antes do deadline, então a gente senta, tem uma reunião, passa por todo o checklist, todo o cronograma, não só do RI, mas das demais áreas, né, o input da divulgação, os números vêm de contabilidade, da controladoria, vêm de áreas operacionais, então a gente já tem tudo isso mapeado. Vou receber o balanço no dia X, eu vou receber informações operacionais com a granularidade que eu preciso no dia seguinte, e aí a gente estabelece o planejamento para o nosso processo de divulgação. Então, isso é algo que a gente desenvolveu de maneira bem relevante dentro da Minerva aí nos últimos 3, 4 anos, que é trazer um pouco mais de processo e planejamento para essa atividade. A atividade de divulgação e outras de RI também, elas são muito, em alguns momentos, elas são muito esporádicas ou elas são muito curto-prazistas, né? Surge a demanda e você tem que endereçar isso, mas dentro daquilo que a gente consegue trazer um pouco de processo, um pouco de planejamento, a gente tem avançado bastante, inclusive na comunicação, né? Poxa, você está fazendo uma divulgação, você tem uma série de planilhas, uma série de releases, de documentos que cada um coloca a mão uma hora, eu mexi nisso, eu mexi naquilo. A gente criou, mesmo nessa situação, um modelo de comunicação entre o time que isso torne mais fluido. Então, o meu analista trabalhou em cima do release e a coordenadora fez uma revisão. Não fica mais aquela questão de você ter que ligar para a pessoa, já fez a revisão, quando terminar me manda. A gente criou um processo com algumas ferramentas online para que isso fique muito mais fluido. Preparou, revisou, vai sinalizar para mim que está pronto, se eu quiser dar uma olhada, agora já está tudo finalizado, vamos subir para CFO, para CEO, etc. Acho que isso
tem sido fundamental para tirar esse peso e essa correria imensa que sempre é a divulgação de resultados, para tornar isso um pouco mais fluido. E falando nessa correria do RI, como que tem sido ali o dia a dia do RI da Minerva na questão de preparação de relatórios? O que você hoje consegue compartilhar com a gente? O que você faz que você acha que é algo muito bacana que o RI da Minerva faz? Acho que naturalmente a gente tem aí uma série de iniciativas que acho que são comum a vários RIs, que é acompanhamento de base de acionistas, de movimentação de mercados. No nosso caso, como a gente tem bonds no mercado internacional, então eu não acompanho só a ação, eu acompanho os bonds, a gente tem cobertura, né, de analistas que olham especificamente os bonds. Então, todas essas iniciativas acho que são comuns a todo mundo. O que a gente tem, eu acho que é um pouco mais fora da caixinha, a gente tem um relatório um pouco mais amplo relacionado a uma avaliação dos meus peers. Então eu tenho a divulgação de resultado, então eu acabo construindo um material onde eu acabo avaliando a performance da companhia com os meus peers de mercado, tanto do ponto de vista financeiro, né, como que foi a performance do trimestre, do ano, como do ponto de vista de mercado. Né, qual foi a percepção do mercado qualitativa e quantitativa em relação a isso. Então a gente tem esse material. Tem um material novo que a gente começou a implementar esse ano, que é quase como se fosse um dashboard com as principais variáveis abordadas toda vez que a gente tem uma conferência ou um roadshow. E aí o racional disso é ser bem pragmático. Quantos investidores eu falei, qual o percentual de estrangeiros, de local, qual a exposição desses investidores ao meu papel e aos meus peers, sempre que eu consigo acessar isso, quais foram as principais pautas, né, as principais discussões, preocupações, os pontos positivos, negativos, olhando para o futuro, o que ele pensa. E a ideia a gente primeiro cria um banco de dados sobre isso, porque a gente criou um modelo, um padrão de documento para inserir essas informações. E a gente também transmite esse material para o C-Level, porque para eles também é um input, né? Como que o mercado tá percebendo, como as coisas estão sendo avaliadas ou do ponto de vista de risco, de oportunidades, etc. Então, foi muito mais com essa cabeça de criar esse banco de dados, onde a gente consegue acompanhar essa evolução, né? Eu consigo, por exemplo, esse começo de ano a gente já teve aí acho que 3 conferências aqui no Brasil e 3 ou 4 lá fora. Então eu consigo acompanhar essa evolução, eu consigo fazer essa medição. Eu estou tendo conferências com interesses de investidores europeus muito focados em sustentabilidade. Investidores americanos estão mais preocupados com a dinâmica de mercado de exportação. Investidor local está mais preocupado com o cenário de balanço por conta de risco de crédito, custo de capital, etc. Então, permite isso, permite você também, algo que eu particularmente gosto muito de fazer, modular, né, a maneira como você vai abordar o investidor, porque cada um tem um perfil diferente. Falando em investidor e modelos diferentes, como que você tem feito ali o seu acompanhamento da base acionária? A gente, o acompanhamento, né, cotidiano, né, a gente tem as ferramentas aí de dia a dia, eu tenho basicamente um relatório diário, né, onde sinaliza a movimentação da base dentro da granularidade de informação que a gente consegue hoje, né, no mercado. Acho que esses interlocutores que efetivamente, né, acabam movimentando o papel, a grande maioria são conhecidos do mercado. Então você tem bastante acesso e bastante facilidade de abordar toda vez que tem uma movimentação um pouco mais ou um pouco menos agressiva, ou uma movimentação que você acaba não entendendo, né? Aquele cara que você teve uma conversa uma semana, 10 dias atrás e parecia muito positiva e ele faz uma movimentação negativa. Então, a gente faz esse acompanhamento quantitativo e aí, em alguns casos, vai para essa abordagem mais qualitativa. Falando sobre essa questão de base, como que você tem visto ali as pessoas físicas dentro da sua posição acionária? Cresceu bastante do ponto de vista de quantidade de acionistas. Por óbvio, o investidor institucional
do ponto de vista de capital, ele tem uma exposição muito maior, mas cresceu bastante. Hoje eu diria que, salvo engano, a nossa exposição a pessoas físicas, a gente está falando de alguma coisa entre 50 e 60 mil acionistas, pessoas físicas, né? Isso evoluiu muito com esse cenário de mídias sociais, né? Esse é um público que captura a informação justamente nesse tipo de meio, nesse tipo de modelo. Por isso também a gente tomou essa iniciativa de segmentar um pouco, de criar novos veículos, né? Novas abordagens explorando esses novos modelos. E é importante que, por mais que a gente esteja falando de um perfil de investidor que ele não tenha tanto peso, né, na composição da quantidade de capital investido na companhia, a gente está falando de um perfil de investidor que ele é numeroso, que ele é ruidoso, né? Ele acaba fazendo bastante barulho, ele acaba sendo bastante vocal. Então, eu sempre costumo falar que um ponto sensível para o RI é a narrativa. Então, como algumas empresas, algumas companhias fazem, que não dar tanta atenção para esse tipo de investidor, porque ele representa pouco, eu acho que é um erro, porque você não está no controle da narrativa. E aí você está exposto enfim, a coisas que você talvez nem saiba. Vocês chegam a ter muita solicitação ou de telefone ou de reunião com pessoa física? De reunião, não. A gente recebe muita demanda por e-mail com questões. A gente recebe muita demanda, por exemplo, pelo Twitter. Então, como o Twitter tem abordagem educativa, a gente tem aí, dentro daquele modelo de mensagens, por exemplo, eu tenho algumas threads que são educativas do setor, da companhia. Como funciona o processo de exportação dentro do nosso setor. Então, isso gera muita dúvida para quem está envolvido, gera muito questionamento, que muitas vezes vem diretamente pelo Twitter e a gente acaba respondendo. Presencial, reunião, é bastante raro. Legal. Avançando aqui um pouco, você já comentou em algumas respostas que você deu sobre a questão do ESG, né? Dos últimos tempos, enfim, todo esse ponto que tem acontecido no mercado. Como que a Minerva tem tratado esse tema internamente? A Minerva ela tem um track record bastante relevante em relação à sustentabilidade, pela própria natureza do nosso negócio, né? A companhia ela tem um negócio que tem essa exposição à sustentabilidade. A gente tem aí um time, uma diretoria dedicada a isso há mais de 10 anos. Provavelmente uma das mais longevas, não só do setor, acho que do mercado aqui no Brasil. Então a gente tem um track record bastante relevante. A companhia tem uma série de iniciativas, tem as suas metas, né? A gente tem uma grande meta aí, dentre os compromissos que foram assumidos, de ser net zero, né, na emissão de carbono até 2035. Isso representa um desafio muito grande dentro do nosso negócio, porque o grande driver, né, de questionamentos e de discussão em relação à sustentabilidade, ele não é diretamente a minha operação, mas o meu fornecedor, né? O animal, ele acaba sendo aí a minha matéria-prima e ele que tem uma grande exposição em relação a isso. Então, você vê que é um papel que eu não tenho só que olhar para dentro, eu tenho que olhar para fora. Quando eu olho para dentro, né, a gente evoluiu com uma série de fatores para buscar mais eficiência, para buscar, dentro da nossa operação, ser cada vez mais ambientalmente sustentável. E a gente também avança nesse processo, né, junto aos parceiros, junto aos pecuaristas, que acho que é o grande foco de exposição no nosso setor. Então, eu tenho uma série de iniciativas de rastreamento, monitoramento via satélite, que esse é um problema sensível para o nosso setor. Eu tenho também iniciativas educativas. Eu tenho um programa que chama o Programa Renove, que o objetivo é apoiar o produtor, seja financeiro, seja do ponto de vista técnico, estratégico, desenvolver um plano para ele entender que determinados modelos de produção do animal que são mais ambientalmente sustentáveis geram valor para ele e gera valor também para mim. Quando a gente olha a nossa abordagem para a sustentabilidade, é uma abordagem que enxerga que a sustentabilidade gera valor, né? Você acaba conseguindo, dentro de um processo de produzir uma carne sustentável, né, um produto sustentável, você acaba capturando um prêmio
né, dentre aqueles consumidores que estão dispostos a pagar por isso. Você acaba capturando um prêmio reputacional, você acaba, no caso da Minerva, que é bastante sensível, acessando mercados mais sofisticados e que valorizam muito isso. Então, ela gera valor, ela em alguns casos funciona até como barreira de entrada para players que não dão foco a esse processo por conta das dificuldades, né? Então, e para ver como isso está tão enraizado, né, dentro da estratégia da companhia, nós temos 5 valores e a sustentabilidade é um deles. Eu tenho reconhecimento, comprometimento, orientação para resultado, inovação e a sustentabilidade. É um dos valores corporativos da Minerva e, como eu falei, é uma abordagem que, no nosso entendimento, gera valor para a companhia, gera valor para o acionista. E a empresa tem sido muito bem reconhecida por esse track record. Eu sou integrante do Easy há 3 anos. No primeiro ano, eu fui o único player do setor de proteína animal integrante do Easy. Acho que isso mostra bem o cuidado e o track record longevo que a gente tem em relação a ESG. Além disso, existe uma série de auditorias e compromissos com as autoridades aqui no Brasil que geram rankings de avaliação, etc. E a companhia sempre está entre os primeiros lugares. Acho que o mais importante de todos, um realizado no estado do Pará, que é um grande produtor aqui no cenário nacional. A gente consistentemente alcança aí as primeiras posições, os recordes do ponto de vista de compliance, né, de garantia, de saudabilidade, de estar atuando no nosso processo produtivo, estar atuando dentro dos parâmetros de sustentabilidade. Então é algo muito enraizado dentro da companhia, que está muito conectado com a nossa estratégia. E o que esperar de Minerva para esse ano, Danilo? Eu acho que para esse ano a gente pode esperar acho que mais daquilo que a gente tem entregue aí nos últimos 3, 4 anos, que é a consistência. A companhia tem sido muito consistente na mensagem e na sua estratégia e, posteriormente, na mensagem e na comunicação com o mercado. Então, o mercado passa por um momento, o nosso mercado de proteína animal, de exportação de proteína animal, passa por um momento bastante atrativo. A companhia tem aí os seus pilares estratégicos, né? Um grande pilar estratégico é ampliar o nosso footprint global. Então, eu comecei isso como iniciativa lá atrás em ampliar o meu footprint em América do Sul. Isso já está muito bem consolidado. Hoje eu opero em 5 países: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia. A gente tem avançado para outros mercados. Ano passado, a gente começou a dar início a esse processo em Austrália. Hoje eu sou o maior operador de cordeiros da Austrália, né? Então, dentro da nossa estratégia, que ampliar esse footprint geográfico traz aí um componente de diversificação de risco mais relevante, a gente deve aí continuar caminhando, continuar seguindo esse caminho, mas sempre, né, que a gente tem sido bem vocal, né, em relação a essa discussão. Sempre atento ao momento de mercado, aos riscos, né, que esse tipo de movimento acaba trazendo, sempre sendo bastante conservador, tendo bastante disciplina aí em relação ao nosso balanço. O nosso business, ele é commodities, ele é muito volátil, né, e até o nosso CEO, ele tem uma abordagem muito interessante, que volatilidade é oportunidade. Se você tem a estratégia certa, se você tem as ferramentas corretas, a volatilidade vai te dar uma oportunidade de se diferenciar ante os demais players do mercado. E a gente acredita muito nisso. Então, acho que é uma natureza do nosso negócio, de commodities, ter essa volatilidade. E esse ambiente global que a gente está vivendo, que essa volatilidade está cada vez mais presente, isso tem sido aí uma oportunidade da companhia alavancar suas vantagens competitivas, alavancar sua estratégia e seguir entregando aí esses resultados consistentes, essa performance consistente, igual tem acontecido aí nos últimos anos. E antes de partirmos para a última dinâmica da nossa entrevista hoje, queria que você compartilhasse com a gente o que mais te atrai nesse mundo de RI. O que mais me atrai é aquilo que eu acho que eu comentei no início. O mundo de RI, ele te permite essa integração entre vários fatores aí no mercado. Então, finanças, comunicação, estratégia, estar atualizado,
né, estar conectado com aquilo que está acontecendo ao mundo e conseguir integrar tudo isso, né? Então, assim, eu falo, na minha visão, o RI ele tem 3 pilares centrais, que é acuidade, velocidade e credibilidade. É bastante difícil manter os 3 equilibrados. Por outro lado, como eu falei, o mundo de RI acho que é uma das poucas oportunidades de carreira que te oferece essa visão mais macro. Não adianta você só olhar para a empresa, não adianta você só olhar para o setor. Você tem que olhar de uma maneira um pouco mais macro para entender como as demais partes que impactam a economia, que impactam a sociedade, que, enfim, impactam o mundo aí afora, acabam trazendo algum reflexo para o seu negócio, para a sua operação, ou trazendo alguma oportunidade. Enfim, o RI permitir isso, né, essa capacidade de integrar e conectar diversos assuntos, diversos fatores, é algo bastante importante para mim. Eu costumo dizer que é muito parecido com diplomacia. E eu lembro, quando eu era jovem, eu tinha muito interesse, eu sempre pensei, vou fazer diplomacia. Acho que de alguma maneira o RI trouxe um pouco desse mundo para mim. Legal, Danilo. Vamos lá, eu vou te dar 5 opções aqui de envelope, você escolhe um e a gente vai falar desse tema do envelope. Esse aqui. Vamos abrir. Ixi, achei que isso aqui nunca foi aberto, hein, produção. Processo de preparação para o Investor Day. E o nosso Investor Day, ano passado, foi bastante diferente. Foi em Barretos, na Festa do Peão. A companhia é de Barretos, né? A sede, o início da companhia foi em Barretos. Então foi um Investor Day, acho que bastante diferente daquele que o pessoal está acostumado de ir nos hotéis aqui, nos centros de convenções. Então a gente teve num rancho dentro do Festa do Peão, para quem não foi, para quem não conhece, é uma área totalmente aberta, como se fosse um rancho mesmo, dentro do parque de exposições. Todo o processo tradicional, a apresentação dos executivos, mas muito mais informal, um churrasco ali ao redor da plateia, né? E depois à noite a gente teve um jantar também. Então foi bastante diferente. Mas olhando sob a ótica de um processo tradicional, né, de um Investor Day, de novo a gente volta para aquela discussão do planejamento. Então a gente faz isso tudo com muita antecedência, discute as pautas, quem vão ser os interlocutores, né? E isso é uma oportunidade e um desafio dentro da Minerva, porque é uma empresa global. Então, imagina o tanto de interlocutor e pauta que eu tenho para explorar, dado um espaço limitado de tempo. Então, a gente faz um trabalho de planejamento até para perceber quais são as pautas sensíveis que a gente acha que faz sentido endereçar para o mercado nesse momento, quais são as pautas que a companhia quer realmente que o mercado preste um pouco mais de atenção e procura explorar isso. Então, é lógico que eu tenho algumas áreas, alguns pilares centrais. Financeiro vai ter que ser discutido, estratégia vai ter que ser discutido, sustentabilidade vai ter que ser discutida, mas você tem muita flexibilidade para movimentar as outras. Eu dou um exemplo muito claro. Ano passado, acho que o nosso setor não, o mundo como um todo passou por um momento logístico muito difícil em função da pandemia. Isso tirou previsibilidade, isso trouxe dificuldades, isso encareceu o processo. E isso começou a suscitar questionamentos e perguntas no mercado. No nosso Investor Day, o nosso diretor de logística, a gente teve uma pauta com ele para tentar destrinchar e sinalizar com um pouco mais de detalhamento como funciona dentro da companhia. Então essas são algumas pautas que eventualmente a gente pode aí ao sabor do momento tá conectando aí com o Investor Day, mas o grande driver é conseguir planejar isso tudo antes, definir a pauta, discutir a pauta com cada um dos interlocutores, passar pelo processo de produção do material, que tem sido cada vez mais sofisticado, né? Investor Days no passado eram muito ancorados no PowerPoint, agora você tem vídeo, você tem outras iniciativas, etc. Então, tudo isso, né, vai avançando ao longo do tempo, e o processo burocrático de tá tudo certo, você vai ter no momento ali o que a gente vai fazer, você vai ter, além das apresentações, algum outro tipo de iniciativa,
Então, é algo que tem que começar muito antes, com bastante planejamento, senão vira uma correria ainda maior que a divulgação de resultado. E o seu evento do ano passado foi totalmente presencial ou teve transmissão? Totalmente presencial. E o pessoal realmente saiu de São Paulo e foi para Realmente foi, assim. E a gente teve um desafio logístico brutal, né? Porque buscar essas pessoas no aeroporto, em Ribeirão, em Rio Preto, vai para Barretos, acomodação para aqueles que iam ficar para o evento à noite, mas teve uma aderência muito grande. Acho que no nosso caso é muito peculiar, porque a imagem da companhia é muito conectada com Barretos e com a Festa do Peão. Então trouxe uma aderência muito positiva que a gente já esperava. No passado, há muito tempo atrás, os Investors Days da Minerva eram também concentrados em Barretos. Passou um tempo, a gente veio com essa abordagem mais corporativa aqui em São Paulo. Ano passado, acho que o mundo voltando, né, à vida normal, acho que foi importante, até marcando os 30 anos da companhia, foi importante fazer lá no foco, na sede, onde tudo começou. E esse ano, qual que é o planejamento? Vai ser aonde? Barreto de novo? A gente ainda está discutindo. Eu recebo a cada conferência, a cada evento, e aí, vai ter o Investor Day em Barreto de novo? Né? O pessoal gostou bastante, mas ainda está em discussão. Danilo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu acho que foi super bacana você compartilhar um pouquinho aí da sua experiência, do que a Minerva tem feito. Então, meu muito obrigado pela sua presença e por dividir com a gente essa sua vasta experiência. Obrigado você, Cássio, obrigado, MZ, pela oportunidade, também agradecer por toda a parceria, né, que a gente tem na Minerva, e eu particularmente, acho que em todas as companhias que eu passei, sempre a parceria com a MZ ajudou bastante aí o nosso trabalho, e eu estou sempre à disposição de vocês, do mercado, enfim, quem sempre quiser falar sobre RI, falar sobre a companhia, falar sobre a indústria, né, o nosso setor, a gente está sempre à disposição. Gente, muito obrigado e até o próximo IR Talks.